Vem aí o Bandeira 2, apresentação de Eliel Alves. A Rádio Jornal apresenta o Bandeira 2, Eliel Alves. Rapaz é morto a tiros pelo vizinho no Cabo de Santo Agostinho. Jovem é morto a bala dentro de igreja evangélica no bairro do Ipicepe. Jovem assassinado a tiros de revólver no bairro de Passarinho. Estas manchetes serão notícias dentro de instantes, com o repórter Bandeira 2 desta sexta-feira, 24 de novembro de 2017. Agora no Recife, 6 horas e 36 minutos. Jean-Pierre José de Carvalho, rapaz com 28 anos, conhecido pelo apelido de Gambá, residente na rua Oscar Pereira da Silva, em Camocine, São Félix, e Cleiton William Cícero da Silva, 18 anos, conhecido por Chupeta, residente na mesma rua, vizinho dele. Os dois foram abatidos a tiros no sítio Salgado, zona rural lá de Camocine, São Félix, num crime de autoria e motivos desconhecidos. Alisson Manuel dos Santos Borges, com 24 anos, residente na rua Coronel Amorim, em Petrolina, foi assassinado com disparos de arma de fogo ontem por volta das 7h30 da noite, na Avenida Honorato Viana, no bairro Palhinhas, em frente à churrascaria Chico Velho, lá em Petrolina. Crime de autoria e motivos não informados à polícia. Rodrigo Timóteo de Melo Santos, jovem com 20 anos, residente na rua de Bau, em Vitória de Santo Antão, foi assassinado com disparo de arma de fogo ontem por volta das 8 horas da noite, nas proximidades da barraquinha de salgados da sogra dele, localizada na rua Eduardo Lourenço da Silva, no bairro Alto José Leal, lá em Vitória. Crime praticado por 2 homens que fugiram numa motocicleta. Leonardo Natanael da Silva, de 30 anos, residente no Engenho São Paulo, em Camela e Pojuca. Ele foi alvejado a bala na residência dele por 2 homens que logo em seguida fugiram num veículo prata, veículo não identificado. Levado para o hospital local, Leonardo Natanael da Silva acabou morrendo em consequência da gravidade dos ferimentos, e a informação é de que ele, Leonardo, teria sido morto por causa de um sobrinho dele. Valmir João de Barros, com 47 anos, residente em Cachoeirinha, foi assassinado com pedradas na cabeça durante uma bebedeira por trás da escola Corsina Braga, lá em Cachoeirinha. Crime de autoria e motivos não informados. Iraquitã Francisco da Silva, com 41 anos de idade, residente na travessa da rua Santa Helena, número 24, em Afogados, foi morto a golpes de faca peixeira em frente à residência dele durante um jogo de dominó. Um elemento desconhecido cometeu o crime e os motivos também são ignorados. O corpo de Iraquitã Francisco da Silva foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal depois do levantamento procedido por uma equipe do Instituto de Criminalística, agentes do IML, tiras da Força Tarefa do DHPP. Edson Ramos de Oliveira, 52 anos, residente no sítio Diogo, Vila Chechel, em Casinhas, interior do estado, foi assassinado com tiros de revólver na calçada do Colégio Edvige, que fica lá no centro, em Surubim. Um elemento desconhecido cometeu o crime, cujos motivos também são ignorados. Cosme Antônio da Silva, com 60 anos de idade, ele pedalava uma bicicleta e foi atropelado e morto na Avenida Cláudio Guerreiro Leite, no bairro de Palmares, em Paulista, por um ônibus. A placa do coletivo não foi informada e o corpo do idoso Cosme Antônio da Silva foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal depois do levantamento procedido por uma equipe do Instituto de Criminalística. Na PS5, pertinho da Indústria Ferro Estação, no bairro da Caxangá, um Gol preto de placa KHB 5910 atropelou e matou a doméstica Cláudia Maria Cassiano do Monte, que tinha 33 anos, morava na rua Maria Amélia de Santana, 52, bairro dos Estados, em Camaragibe, e o corpo foi encaminhado ao IML. Na BR-104, bairro Divinópolis, em Caruaru, um acidente envolvendo 2 motos, uma Cross e uma Yamaha, provocou a morte do assistente administrativo Igor Paulo de Arruda França, que tinha 25 anos e residia na rua Milão, pertinho da Praça São João da Escócia, lá em Caruaru. José Barbosa de Lima, residente na rua São Vicente, no bairro da Tamarineira, faleceu aqui no Hospital da Restauração, para onde havia sido trazido em estado muito grave, vítima de um acidente de carro em Itamaracá. Ele dirigia um Gol cinza de placa HHR 1190 e aí bateu no gelo baiano.
José Barbosa de Lima, morreu aqui no HR e o corpo foi removido para o Instituto de Medicina Legal. Irineu Dourado de Freitas, de 25 anos, residente na cidade de Pedra, morreu aqui no Hospital da Restauração, onde estava internado, vítima de um acidente envolvendo uma motocicleta que ele conduzia uma caminhonete. O acidente aconteceu na BR-424, pertinho do lixão, lá na cidade de Pedra. Agora no Recife, 6 horas e 41 minutos. Menina de 11 anos, vítima de bala perdida na residência em São Joaquim do Monte, ainda sem previsão de alta. A notícia com a repórter Isabela Dias. A garota assistia televisão quando foi atingida no pescoço na noite desta quarta-feira no bairro do Areal. O alvo dos disparos era o agricultor Sinovaldo Luz da Silva, que conversava com a mãe da vítima na frente da residência. O homem de 30 anos, ferido de raspão na cabeça, também foi socorrido e já recebeu alta hospitalar. Ele prestou depoimento, mas a polícia trabalha com várias hipóteses para elucidar a tentativa de homicídio. A mãe da menina, que não quer ser identificada, nega que o agricultor tenha feito a filha de escudo humano. Eram umas 9 horas da noite, mais ou menos. Minha filha estava assistindo e eu estava dentro de casa sentada também. O rapaz estava sentado na porta de casa, numa cadeira, e eu na frente dele, só por trás da porta. E chegaram os caras assim, encostados na parede e começaram a atirar nele. Aí ele pegou, correu. Aí quando ele correu, ele puxou minha filha. Aí foi os caras atirando, ele correndo. Na hora que ele puxou minha filha, que minha filha estava sentada assistindo, aí na hora que ele passou correndo por ela, ele já puxou ela também. Aí ele pegou, puxou ela. Aí quando eu vi que os caras tinham corrido, que eu vi as pesadas que o cara correndo, eu peguei e fechei a minha porta. Quando eu fechei a porta, aí ele me chamou na cozinha. Quando eu cheguei na cozinha, minha filha já estava baleada, deitada no chão. Quando ele disse corre, ela se levantou da cadeira e ficou em pé. Aí na hora que ele passou, ele já passou puxando ela. Ele não botou ele na frente dela. Ele puxou ela para socorrer, para os tiros não bater nela também. Aí do jeito que ele correu, ele já pegou no braço dela e puxou ela e correu com ela. Isabela Dias para o Bandeira 2. Durante as últimas 24 horas, registrados 11 assassinatos no estado de Pernambuco, 11 homicídios, sendo 5 no interior e 6 no Recife, região metropolitana, e durante todo o ano já foram registrados 4.794 assassinatos, sendo 2.549 no interior e 2.245 no Recife, região metropolitana. Rapaz é morto a tiros de revólver pelo vizinho no Cabo de Santo Agostinho. Jovem é morto a bala dentro de igreja evangélica no Ipicep. Jovem assassinado a tiros de revólver no bairro de Passarinho. Estas manchetes serão notícias dentro de instantes, com o repórter Bandeira 2, livre, independente, aqui na sua Rádio Jornal, Rádio Forte, AM 780 e FM 90.3. Rádio Jornal. Agora no Recife, 6 horas e 46 minutos. Você está ouvindo Eliel Alves, no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Vídeo ajuda a polícia a prender agente socioeducativo da FUNASE suspeito de homicídio em Olinda. A notícia com a repórter Elis Martins. O vídeo ajudou a polícia a prender um agente socioeducativo da FUNASE suspeito de homicídio em Olinda. A vítima foi o serralheiro Cícero de Souza Silva, de 23 anos, que trabalhava no portão de uma casa em Ouro Preto no dia 11 deste mês. Ao ser socorrido, a vítima falou o nome do autor dos disparos, Paulo José Dornelas Maciel, de 29 anos. O suspeito foi preso nesta quinta-feira na casa da mãe, que fica no mesmo bairro do homicídio. Com ele, a polícia apreendeu um colete à prova de balas, uma touca ninja, uma algema e uma pistola 380. O delegado Renato Gaião afirma que a motivação para o homicídio foi para encobrir uma outra morte. A vítima, em seu último fôlego, identificou o autor como sendo Paulo, agente socioeducativo, e que teria uma relação com a vítima, tendo esta sido testemunha de outro crime praticado por ele. Foi expedido um mandado de prisão preventiva contra Paulo. Por ser um crime de queima de arquivo, havia o risco às outras testemunhas que ele permanecesse solto. Ele foi preso na residência da mãe durante o cumprimento de um dos mandados de busca e apreensão que foram expedidos pela Justiça essa semana. Dizem que há cerca de um ano houve um homicídio no bairro de Ouro Preto, e desse homicídio o Paulo teria sido acusado.
o Cícero teria sido testemunha desse fato contra Paulo. Isso Paulo nega, mas tanto Cícero afirmou isso. A vítima de fato estava trabalhando e que o crime foi cometido, no retorno do trabalho teria aproveitado o ensejo para praticar um atentado. Ele não cometeu o crime na qualidade de agente, mas era uma questão pessoal dele. Apesar do discurso de inocência, o agente socioeducativo da FUNASE, Paulo José Dornelas Maciel, foi encaminhado ao COTEL em Abreu e Lima. O advogado de defesa, Wilker Teixeira, afirma que há um equívoco na interpretação dos fatos tidos como delituosos. Paulo, ele nega o crime ora acusado. A gente vai comprovar no curso do processo que, na realidade, o carro dele não teve nenhuma participação no ocorrido, que ele, na realidade, não tem nenhuma participação com o caso, e que, por ser agente socioeducativo e morar próximo à residência do Cícero, houveram várias informações à polícia de que haviam vários furtos na localidade, que a pessoa do Cícero teria participado, inclusive a delegacia daqui do Varadouro fizeram buscas e apreensões na residência do mesmo, lembrando que ele nunca respondeu a nenhum processo de homicídio, então fica enviada essa possibilidade de que seria ele. Elis Martins para o Bandeira 2. Agora no Recife, 6 horas e 51 minutos. Durante as últimas 24 horas, registrados 9 assaltos a ônibus, 9 coletivos assaltados. Na rua Benjamin Constante, no bairro de Peixinhos de Olinda, coletivo da Caxangá, que fazia linha Jardim Brasil, Joana Bezerra. Um só elemento armado de revólver roubou os pertences dos passageiros e a renda do carro. O criminoso ainda atirou contra o motorista sem, contudo, alvejá-lo. A bala pegou no motor do carro e também na lixeira. Nas proximidades do hospital Correia Picanço, na Tamarineira, ônibus da empresa Caxangá, linha PA15, Afogados, assaltado por 2 suspeitos que estavam armados de revólveres. Levaram o celular do motorista, que inclusive agrediram o motorista, e levaram também dinheiro da renda. Na estrada de Aldeia, em Camaragibe, ônibus da empresa Mob Brasil, que fazia o itinerário Veracruz-Camaragibe. Um só elemento armado de revólver levou R$348 da renda, celulares e pertences dos passageiros. O ladrão fugiu com apoio de um comparsa numa motocicleta. Na BR-232, no bairro do Curado, ônibus da empresa Aviação Mirim, que fazia a linha lote 92, Curado 4. Um só elemento armado com um facão, que ainda feriu um passageiro na mão. E o suspeito chegou a ser dominado pela turma lá. Os passageiros conseguiram segurar o cara, recuperaram os pertences, mas o cara conseguiu fugir. Que coisa! Na Avenida Bom Jesus, no bairro do Zumbi, o ônibus da Metropolitana, na linha Zumbi, loteamento, foi assaltado. Na Avenida Sul, bairro de São José, o alvo foi um coletivo da Metropolitana que fazia a linha Jaboatão Parador. Nas proximidades da Funésio Olinda, coletivo da empresa Cidade Alta, linha Rio Doce PA15. Nas imediações do Nascedor, em Peixinhos, ônibus da Caxangá assaltado, ele fazia o itinerário TI Xambá Príncipe. E na PA15, no 7º Rio, em Olinda, o alvo foi o ônibus do BRT que fazia a linha pelo APD Silveira, Prefeitura da cidade do Recife. Portanto, foram 9 registros de ônibus assaltados nas últimas 24 horas. Mês de novembro, já foram registrados 302 e durante todo o ano até agora, 3.468 registros de assaltos a coletivos. Eliabe Lucas Souza Rodrigues, com 21 anos, residente na rua Josina de Vasconcelos, no sítio Lira, em Igaraçu, foi baleado perto da estrada de Manjópila, em Igaraçu, por elemento desconhecido e socorrido no hospital Miguel Arraes, em Paulista. Wagner Gomes Pedrosa, 22 anos, residente na rua Siderópolis, 614, no Pina, foi esfaqueado próximo ao Teatro Barreto, lá no Pina, por um tal de Bruno, e foi socorrido na unidade de pronto atendimento, a UPA da Imbiribeira. Agora a gente chama a repórter Natália Hermosa para falar sobre o caso da mulher que morreu queimada pelo ex-companheiro em Abreu e Lima. Familiares e amigos vão cobrar justiça no último adeus à dona de casa carbonizada pelo ex-companheiro em Abreu e Lima. O corpo de Mirela dos Santos Oliveira será sepultado nesta sexta-feira no cemitério municipal. A mulher de 26 anos passou cerca de 15 dias internada no Hospital da Restauração, no Derby, no Recife. Revoltado com o fim do relacionamento, o ex-companheiro invadiu a residência da vítima no bairro de Caetés 2.
Ele jogou gasolina e ateou fogo na dona de casa em frente ao filho do casal, um menino de apenas 4 anos. De acordo com familiares que não quiseram gravar a entrevista, os dois estavam separados há 2 meses. O homem que agora vai responder por feminicídio ainda não foi localizado pela delegacia de Abreu e Lima. Um amigo da vítima, que não quis se identificar, fala da violência injustificada e do sentimento de impunidade. Gostaria que a justiça fosse feita, né? Fosse punido, não só por esse crime, como pelo outro também que ele já cometeu, e não teve nenhuma punição para ele. Ele ficou solto e fez isso agora. Então já é o 2º crime que ele comete contra mulheres e fica por isso mesmo. O chefe da unidade de queimados do HR lembra que Mirela dos Santos Oliveira deu entrada com 50% do corpo queimado. Marcos Barreto afirma que o fato de ter inalado gases complicou o quadro clínico da dona de casa. Por ser uma queimadura por derivado de petróleo, ela teve a queimadura também das vestes, o que fez com que a chama sobe. E ela deve ter inalado essa chama, ela deve ter inalado gases aquecidos, que levou a uma lesão respiratória. Ela piorou o quadro respiratório. Nós fomos obrigados a passar ela para ventilação mecânica, ela já não suportava mais respirar. Natália Hermosa para o Bandeira 2. Neste mês de novembro foram registrados 202 assaltos a ônibus. 202, eu tinha falado 302, mas na verdade foram 202 assaltos a ônibus. Nas 24 horas, 9 assaltos e durante o ano, 3.468. Carlos José da Silva, residente na rua N, em Itapsuma, foi agredido a bala na residência dele por um tal de Galego. A vítima foi socorrida na emergência aqui do Hospital da Restauração. Gláucia Betânia Regis Rodrigues, residente na rua 21 de Abril, em São Martim, foi agredida a socos e pontapés. Ninguém informou quem bateu nela, nem os motivos, e ela deu entrada aqui no HR. Evaldo da Silva Machado, residente na rua Farias Neves, Sobrinho 232, no bairro Novo, em Olinda, também andou levando desacertos aí, foi espancado, ninguém informou por quem ou por quê, e ele deu entrada aqui no HR. Marcos Vinícius Cavalcante da Silva, residente na rua G, comunidade Ilha Juna Bezerra, no bairro de São José, foi agredido a bala no ombro num atentado de autoria e motivos não informados e foi trazido aqui para o HR. Matheus Lima dos Prazeres, residente no bairro Nobre, em Paulista, foi agredido a bala por trás do clube municipal lá no Nobre de Paulista, e o suspeito, um tal de Arthur, que fugiu de bicicleta, levado para o hospital Miguel Arraes, em Paulista. Matheus Lima dos Prazeres foi removido aqui para o HR, onde no posto policial testemunhas prestaram informações aos sargentos Alain do Rosarinho e Agora no Recife, 6 horas e 57 minutos. Rapaz é morto a tiros pelo vizinho no Cabo de Santo Agostinho. Luciano José da Silva, de 30 anos, residente na Travessa das Guarebas, número 38, bairro São Francisco, no Cabo de Santo Agostinho. Assassinado a bala pelo vizinho dele, um tal de Daniel, que está foragido. A informação é que desde o ano passado os dois estavam intrigados e vinham se complicando bastante. Muita confusão por conta de uma escadaria lá que havia sido feita, essa escadaria para beneficiar os dois, mas estava havendo esse desencontro aí, confusão e mais confusão, até que de repente ontem à tarde aconteceu o homicídio. Ao fugir, o Daniel ainda teria ameaçado a esposa da vítima. O corpo de Luciano José da Silva foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. Jovem é morto a bala dentro de igreja evangélica no bairro do Ipicep. Davi da Silva Damasceno, jovem com 20 anos, residente na rua Macaé, número 56, no bairro do Ipicep. Ele estava dentro de uma igreja evangélica pertinho da residência dele. Na igreja iria acontecer um bazar e um elemento desconhecido invadiu lá o templo e matou o jovem com vários disparos de arma de fogo. Depois, o criminoso fugiu num carro preto, veículo não identificado. A única informação é de que Davi havia deixado a cadeia há cerca de 6 meses. E atenção! Jovem assassinado a tiros de revólver no bairro de Passarinho. Felipe Eberson de Lucena, um jovem de 23 anos, residente na rua do Passarinho, no bairro de Passarinho, em Olinda. Ele ontem, por volta das 5h30 da tarde,
estava saindo de casa com a filhinha dele de 4 meses no colo, iria para a casa da sogra dele, acompanhada também da esposa Raíssa. A esposa ia mais adiante, um pouco afastada. De repente ela ouviu disparos. Quando voltou, Felipe havia sido baleado. Ele foi levado para a unidade de pronto atendimento, a UPA de Nova Descoberta, mas acabou morrendo devido à gravidade dos ferimentos. De acordo com informações, Felipe, quando de menor idade, já havia sido apreendido e lá dentro da FUNASE ele havia cometido um homicídio. O corpo dele foi removido da UPA para o Instituto de Medicina Legal. O repórter Bandeira 2, o fato policial verdade, continua de plantão aqui na sua Rádio Jornal, Rádio Forte AM 780 e FM 90.3. Continue aqui com a gente, pois agora ele vem aí, Geraldo Freire, o comunicador da maioria com a Supermanhã, você sabendo de tudo.